Falando agora um pouco do estatuto, nós falamos que os pais acabam influenciando e cobrando esse amadurecimento muito rápido das crianças, mas qual que é a importância da mídia? E no que o Estatuto da Criança protege a criança contra a mídia? Então, a mídia, ela, como a gente falou, a gente está muito exposta, a criança também. A mídia, ela trabalha muito fortemente a questão da subjetividade da criança. Então, a subjetividade é uma coisa que vai se desenvolvendo a partir das experiências vividas e do conhecimento que eu vou adquirindo, dos sentimentos que eu vou tendo. Então, a criança ela é muito frágil nesse aspecto. Então, vamos pensar assim, quais são as questões que a mídia mais fortemente traz de impacto para a criança? A questão da violência e a questão da sexualidade, né? Que a criança não está compreendendo muito bem. Mas vamos pensar um pouquinho nos desenhos infantis, por exemplo. Tem desenhos infantis? Eu não sei muito bem, sou especialista em desenho infantil, mas eu sei que tem desenho de violência, de mocinho e bandido, sempre teve, né? Agora eles são mais tecnologicamente preparados, né? Então, qual é o perigo de alguns programas de TV em que relação... Estou falando mais de TV, mas a internet também está aí, né? Pode acontecer, pode ocasionar. Alguns comportamentos de violência são justificados porque, por exemplo, o mocinho venceu, ele matou o bandido. Lá, ele fez justiça. Ele fez justiça, ou que estava fazendo mal, ou sempre tem o bem e o mal, as questões de bem e mal sempre vêm presente, o bem vai sempre vencer, ótimo, mas, de repente, matar é justificável, ou agredir alguém é justificável quando eu sou o mocinho, por exemplo, eu estou com a razão, né? Então, precisa ter um certo cuidado, a mídia, assim, a gente precisa ter um certo cuidado. Para a criança não pegar isso como referência. Para não internalizar essas coisas, porque é isso que acontece. Ela vai se apropriando dessas questões, internalizando e ela toma isso como verdade. Então, a sexualidade. Então, eu tenho que ser bonita, perfeita, né? E aí eu quero só ficar arrumadinha, maquiada, menininha principalmente, né? Sempre com a roupinha de moda, saiu, eu quero ter, maquiada, sempre bonitinha, até para ir na escola. De repente ela quer ir na escola toda descontextualizada, porque na escola não dá, você tem que ir com uniforme e tal. Com tênis. Com tênis, alguma coisa, mas ela quer ir toda bonitinha. E começa até a ter comportamentos obsessivos em relação a isso. Quando começa a pensar muito na aparência, né? Que eu tenho que estar sempre muito bonitinha, sempre pintadinha, e eu sou muito pequenininha ainda, aí ele começa a preocupar, né? É natural que crianças imitem os pais. A menininha gosta de vestir o sapatinho da mãe, se maquiar, mas isso é um tempo na vida da criança, não pode ser uma obsessão para uma criança. E a gente vê realmente, e a gente acha muito bonitinho, né? Porque é bonitinho, não é? É bonitinho. É bonitinho, você vê a menininha falando bem, é bonitinho. E eles falam, eles têm um domínio da fala, da oralidade, muito importante. Um leque de palavras, né? O que eles não têm são os significados das coisas. As palavras eles têm, eles falam, mas às vezes eles não têm os significados, os sentidos das coisas e as consequências que aquilo pode ter. E aí a gente não pode culpar as crianças, né? Nós temos a obrigação de investir nas crianças. Eu acredito nas crianças. Elas serão os adultos do futuro, elas não têm que ser adultos enquanto crianças. Então, eu volto a dizer, infância provém a fase adulta, o adulto do futuro. E a partir de que momento, de que tipo de comportamento os pais têm que ficar atentos? Opa, já fugiu do normal. Quando eles observarem essa obsessão, né? Não, mas ele só pensa naquilo, ele só quer aquilo. Quando observar isso, e também muita ansiedade para ser perfeito, né? A criança que só quer tirar 10 na escola, a criança que quer ser sempre a melhor e sofre com isso. Quando a gente começa a observar sofrimento, porque a criança demonstra muita ansiedade, insônia, tem criança que tem isso, né? Transpiração. Já é um momento de você pensar o que está acontecendo com essa criança. Porque às vezes não é a questão da adultização, pode ser outras questões, mas quando isso se torna, nesse contexto, se torna uma obsessão, uma coisa muito repetitiva, a criança se orienta por isso, a vida dela se torna isso, aí não tem, é muito preocupante, né?
Ok, professora, eu gostaria de agradecer a nossa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Não saia daí.